Bom dia, irmãos. Muito bom estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus. Eu fiz uma breve devocional para a gente hoje, até porque o tempo é mais curto, mas Deus falou bastante comigo, espero que fale com vocês também. Gostaria que a gente abrisse a Bíblia juntos no livro de Gênesis 5, do versículo 21 a 24. E a devocional é basicamente sobre andar com Deus, né? E ali no Gênesis 5, versículo 21 ao 24, diz assim: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras traduções, pois Deus o tomou para si. Ali nesse texto de Enoque é muito bonito e misterioso, né? Um homem que andou com Deus, e é a primeira vez que a Bíblia fala sobre isso, um homem que andou com Deus e foi arrebatado de repente, foi tirado do planeta, foi levado para Deus, sem precisar experimentar a morte, né? E isso é incrível, isso é misterioso, isso é enigmático, até mesmo para o conceito bíblico, a gente vê bastante sobre arrebatamento, né? Mas assim, isso é atípico, né? E Enoque foi tirado da terra de repente, porque Deus se agradou tanto de andar com ele e o arrebatou para si. Essa é a interpretação desse contexto, né? De Enoque ter andado com Deus. E nesse enigma de Deus ter tirado o homem da terra, eu quis pesquisar um pouquinho ali as origens das palavras no hebraico, para a gente tentar entender um pouquinho, né, desse mistério. E eu comecei a pesquisar sobre a palavra andou, ali no hebraico, que é o andar, né? Enoque andou com Deus. E a palavra que o hebraico usa na versão bíblica original é haulak, no hebraico. Haulak é o nome da palavra. E haulak significa andar continuamente. Estar andando sempre, andou continuamente, não foi uma vez que ele andou, não, ele andou 300 anos com Deus, tanto que o texto mesmo mostra isso, uma continuação, uma caminhada constante com Deus. E eu procurei também outros lugares na Bíblia em que aparecem o haulak, né, essa mesma palavra, de andar com Deus. E a Bíblia mostra ali no Gênesis 3:8, e aí eu fiquei muito feliz com o que eu encontrei ali. No Gênesis 3:8, a Bíblia fala, ali era ainda o jardim do Éden, antes da queda, Deus, ouvindo o homem, esse foi o momento em que haveria a queda, foi após o pecado, né? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que, haulak, andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus, o que é interessante aqui? O haulak, a palavra andar continuamente, agora mostra Deus andando continuamente. E aqui nesse contexto, entende-se que Deus andava pelo jardim todos os dias quando soprava a brisa do dia. Era uma rotina de Deus andar pelo jardim naquele momento. Era o momento em que ele se aproximava do homem e andava com o homem. Era o momento em que Deus interagia pessoalmente com o homem, como se fosse uma rotina. Muito parecido com a nossa rotina como os pais que trabalham, como mães que trabalham, chegam em casa num determinado horário todo dia e os filhos esperam com a expectativa, né, de atenção, de brincar, de conversar, de se divertir juntos. Ou como as famílias, né, que se reúnem para jantar juntos numa hora definida, né, com uma rotina constante de encontro, né, que nós temos hoje. E isso é interessante porque nós somos movidos a essas rotinas e nos fazem bem boas rotinas. A humanidade gosta de rotinas e Deus interagia nessa rotina com o homem durante o sopro da brisa,
todos os dias Deus andava pelo jardim. E foi aqui que eu encontrei a primeira vez a palavra Haulach. Deus andando continuamente com o homem no jardim. E o que eu entendo desse andar com Deus, então, logo nesses 2 primeiros versículos em que eu investigo a palavra Haulach, é que Enoque, ao andar com Deus, ele reviveu o propósito do Éden. O propósito do Éden, porque até então, desde antes do pecado, da queda do homem, Deus fez tudo aquilo para andar com o homem, para interagir com o homem, para ter uma relação de amor conosco. E nós estávamos ali satisfeitos em nossa plenitude, porque nós estávamos tendo rotinas de encontros com Deus todos os dias, e Deus todos os dias caminhava conosco no jardim. Essa é a origem da humanidade. E Enoque experimentou, reviveu o Éden naqueles 300 anos, né? E a queda do homem no pecado desfez esse Haulach com Deus. E isso causou dor dos dois lados. Causou dor na humanidade e causou dor também no coração de Deus. E toda a dor que Jesus enfrenta na sua vida, na cruz, na sua morte, né, com todos os sofrimentos da cruz, tinha a ver com a distância da caminhada, com a quebra da caminhada de Deus com o homem. E por isso que causou dor dos dois lados. E a Bíblia fala em Eclesiastes, e isso é interessante, muito interessante, porque Eclesiastes é um livro de sabedoria, ele tenta explicar muitas as causas dos nossos comportamentos. E o livro de Eclesiastes fala o seguinte, que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, no coração de cada ser humano existe um anseio pela eternidade, porque aquela falta do Éden fez parte da história de todos os homens. Imagina Caim e Abel ouvindo as histórias dos pais, contando sobre como era no Éden. E aquilo satisfazia o coração deles. Nossa, o Éden é o que eu preciso. Eles estavam pertinhos ali ainda, né, na história do Éden. E a Bíblia fala que por saudade que os homens invocavam a Deus, né? Abel invocava a Deus, Caim oferecia também suas ofertas a Deus, e tudo aquilo era saudade do Éden. E o homem tenta voltar ao Éden durante toda a sua existência. O homem tenta durante toda a sua existência voltar ao Éden por causa desse anseio pela eternidade que em Eclesiastes fala que está no nosso coração, e a gente constantemente busca preencher essa saudade do Éden, de estar em um ambiente totalmente controlado por Deus, em que qualquer ameaça que vier terá que passar por Deus primeiro, em que Deus nos sustentará, nos suprirá e nós cuidaremos do jardim. Veja, a gente não é desocupado no Éden. Deus colocou a gente no Éden para cultivar o jardim e cuidar das coisas. É da nossa característica isso. E nós estaremos ali numa obra com Deus cultivando o Éden. E Deus, ciente, né, dessa... Deus tem prazer nessa caminhada, né? Deus tem prazer nessa caminhada. E o homem tenta voltar ao Éden toda a sua existência, pois quer o Haulach de Deus, né? E durante a história humana, nós vemos o homem tentando voltar ao Éden pelas obras, pelas suas boas obras, trazendo para si uma sensação de que estou fazendo algo bom, e isso me arrebata ao Éden, né? Que a gente fala das boas obras, ser uma pessoa boa. E nós vemos também o homem na Bíblia construindo a Torre de Babel como uma forma de se aproximar de Deus, e era literalmente isso, eles queriam estar tão altos a ponto de estarem à altura de Deus. O homem criando o bezerro de ouro, porque Moisés não voltava e o povo de Israel constrói um bezerro de ouro. Por quê? Porque cadê a referência de Deus? Cadê a referência de Deus? E a humanidade hoje, quando a gente olha, eles estão procurando a referência de Deus. Cadê o preenchimento? Cadê aquilo que preenche esse vazio que Deus colocou no meu coração? Eu não sei explicar. E esse vazio que está no coração do homem, que Deus colocou, é o anseio pela eternidade. E nós vemos doenças relacionadas a isso, e cada vez mais constante, né, e preocupante. Nós vemos a depressão,
né? Hoje muito forte, as pessoas lutando contra essa depressão. E óbvio, todos os psicólogos, eles confirmam, não, isso é químico, isso é biológico. Sim, mas ele tem ainda uma origem, é muito tempo de angústia, é muito tempo angustiado. Ninguém nasce deprimido. Você não vê um neném deprimido, uma criança deprimida, você é uma criança sempre correndo, brincando, feliz, mas durante o seu crescimento ela começa a experimentar o vazio da eternidade. E ela não consegue suprir esse vazio e ela vai tentando buscar todos os experimentos possíveis que preencham aquilo, e as pessoas vão se apegando em bezerros de ouro, em coisas que possam suprir a ausência de Deus. Olha, Deus não está aqui entre nós mais, porque Moisés não desceu do monte, vamos construir um bezerro de ouro urgente para ele ser o nosso Deus. Olha que loucura a mentalidade de Israel ali. Parece insano, mas é exatamente isso que todos nós fazemos quando nós preenchemos o vazio da eternidade com qualquer outra coisa que não é Deus. E a gente supre esse vazio com bezerros de ouro. E o homem passa a vida buscando isso, buscando preencher. Mas o verdadeiro andar com Deus, o verdadeiro andar com Deus, do Haulak de Deus, é a volta ao Éden, aquela rotina constante de estar com Deus, nós vemos na palavra de Deus. Enoque andou com Deus. Em seguida, a Bíblia fala, Noé andou com Deus. Usa a mesma palavra, Haulak. Noé andou com Deus. E Abraão, a Bíblia fala, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Haulak em minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. E ele usa a mesma palavra, Haulak. A mesma palavra que mostra Deus andando no Éden constantemente. Noé andando com Deus por 300 anos. Desculpa, Enoque por 300 anos. Noé andando com Deus no meio naquele mundo hostil e depravado. Nós vemos Deus dizendo para Abraão, Abraão, você quer ser bem-sucedido? Você quer realmente tomar posse das promessas que eu tenho para ti, de ser o pai de uma grande nação? Anda comigo. E aí o Haulak se torna um mandamento de repente. Ele já deixa de ser uma palavra ali espontânea e se torna um mandamento. O homem é carente de andar com Deus. E essa é a mensagem para o problema da humanidade. Você foi feito para caminhar e conviver com Deus continuamente, todos os dias. E Jesus é o caminho em que se pode andar com Deus. Através da sua morte na cruz, sua obra redentora foi capaz de restabelecer o Haulak com Deus. Jesus, por sua morte na cruz, ele foi capaz de restabelecer essa caminhada com Deus. E nós estamos aqui no mundo caminhando com Deus continuamente. Vamos caminhar com Deus mais 30, 50, 60, 80 anos. E nós vamos revelar ao mundo essa caminhada com Deus. É possível ainda caminhar com Deus, porque Jesus restaurou esse caminhar e Ele foi o caminho de volta para o Pai. E quando nós vemos ali Jesus e os seus discípulos dizendo, Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha só, eu só preciso ver o Pai. Não, você precisa de muitas coisas, não precisa? Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de muito poder, você não precisa de muito crescimento. Não, ali o discípulo, é Felipe que fala, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe achou ali o âmago da questão, que ninguém acha aí fora. É ver o Pai. O que te satisfaz? Hoje, no mundo, o consumo, mulheres, bebidas, tudo aquilo que traz prazer momentaneamente. E o homem pensa, se eu tiver isso que me dá prazer momentaneamente todos os dias, incessantemente, eu vou ser feliz, que eu vou estar constantemente preenchido pelo vazio existencial. Mas a causa do vazio não é a ausência de coisas, mas a ausência de andar com Deus.
E Felipe acha a questão. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus fala, quem me vê, vê ao Pai. E depois Jesus faz essa oração. Senhor, que eles estejam em mim como eu estou contigo, em ti, para que o mundo reconheça que tu estás em mim. E nós passamos a ser a referência do mostra-nos o Pai para o mundo. O mundo passa a olhar a gente e falar, o Pai está ali. E nós passamos a ser essa referência de apontamento de Deus. E podemos trazer essa solução para o mundo. E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Para finalizar, a gente vê ali primeiro a ação humana. A ação humana do homem andar com Deus. Nós temos uma escolha, andamos com Deus ou não andamos com Deus? Enoque escolheu andar com Deus. E no texto aqui, Deus tem uma reação. Tem uma ação humana e tem uma reação divina. E Deus o arrebatou. Reação divina, tomar para si. A palavra arrebatou não é a palavra mais ideal para esse texto na questão de tradução. Ela é contextualizada para a nossa realidade. Eu usei a NVI, que eu gosto muito. Mas a palavra ideal é tomou. Deus simplesmente o tomou, o capturou. E a palavra que ali está no arrebatado ou tomou para si, que eu também quis investigar a ação de Deus de arrebatar e tomar para si, é laukak, que é pegar na mão ou ser conduzido. Olha só, Deus o pegou pela mão e o levou para outro lugar. Deus o tomou. E ele foi removido do mundo. Mas Jesus disse para nós, e isso é uma verdade para nós hoje, quando Jesus orou por nós ali, ele falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós não vamos ser arrebatados, a não ser na grande tribulação, etc. Aqui em vida, nós não vemos registro nos últimos anos, 2000 anos, de pessoas que foram arrebatadas. Nós não seremos fisicamente levados, a não ser no arrebatamento. Jesus falou, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Ou seja, o laukak para a gente é tomar pela mão, é conduzir. E a palavra laukak é vista também em Gênesis 2,15, quando Deus tomou o homem, a palavra diz assim, tomou, pois, o Senhor o homem e colocou-o no jardim para cultivar e o guardar. E aí é uma brincadeira que a gente faz, né? Porque, novamente, a Bíblia pega uma palavra do Enoque e traz para o Gênesis 2. A primeira palavra que a gente pegou do texto de Enoque apontava para Deus andando com o homem. E agora a segunda palavra que a gente encontra aqui é Deus tomando o homem e o colocando no jardim. E mesmo que não seja essa a intenção bíblica de mostrar aqui, essa é uma grande verdade. Quando nós andamos com Deus, escolhemos andar com Deus, Deus nos toma e nos coloca no Éden. Deus nos toma e nos coloca no Éden, porque é ali que ele fala, aqui é onde a gente anda. E ali a gente é envolvido por tudo aquilo que tinha no Éden, a presença de Deus, todos os recursos de Deus, toda a proteção de Deus. E esse é um arrebatamento que Deus nos faz, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quantas vezes a gente ali, desesperado, angustiado, não sei quantas vezes vocês passaram por isso, eu já passei diversas vezes, em que eu estava desesperado, angustiado, os problemas eram sérios, eu não sabia como resolver, não tinha mais solução aos meus problemas, e eu falava para Deus, Senhor, venha o teu reino, só o teu reino, venha o teu reino. E ali, quando a gente reconhece o reino de Deus, a gente tem a sensação de ter sido arrebatado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente,
porque nós sentimos o alívio da presença de Deus tomando conta das coisas. E é ali que a gente sente Deus nos conduzindo, nos tomando pela mão e nos levando ao Éden. Por quê? Porque nós andamos com Deus. Porque nós andamos com Deus e assim como Deus fez com Enoque, Ele vai nos tomar pela mão, nos conduzir e nos levar para o Éden. E a aplicação para nós, né? Como temos andado com o Senhor? A nossa caminhada é longa, é durante toda a vida. É uma caminhada que tem relações de altos e baixos. Em alguns momentos o nosso ritmo é mais lento, em outros a gente se encoraja e caminha com mais consistência, mas nós caminhamos constantemente. Nós temos que caminhar constantemente. É uma caminhada que enfrenta desafios. É um relacionamento de vida, por toda a vida. E durante as dificuldades, nós podemos pedir para Deus nos ajudar. Senhor, ajuda a nossa fé. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia, né? Senhor, ajuda a nossa fé. Somos homens de pequena fé. E Jesus vai lá e ajuda a nossa fé. Deus está lá, nos dando a mão constantemente. Como Ele fez com o homem, o tomou pela mão e levou ao Éden. O guiou, o conduziu. Hoje Ele nos toma pela mão constantemente e nos leva ao Éden. É como os missionários, né? Que a gente para pensar, como é que eles deixaram tantas coisas para vir, tanto para o Brasil como Christopher, tantos lugares do mundo que eles vão para lugares tão hostis, em que passam fome, sede, dificuldade, são afligidos, são perseguidos, são caluniados, são açoitados. O que está acontecendo com eles? Da onde vem essa energia? Da onde vem essa persistência? Essa persistência vem porque Deus os envolve no Éden constantemente e traz a proteção, a sensação de segurança de que você está num ambiente controlado por mim e que nada aqui externamente que tentar te atingir vai poder te atingir sem passar por mim. E nós temos a sensação do Éden nesses momentos. E Deus protege os homens de Deus pelo mundo com essa mesma sensação do Éden. Temos experimentado como está o nosso acesso ao Éden, né? A gente tem conhecimento disso, de que Deus realmente nos isola das dificuldades por diversas vezes neste mundo e nos acalma e nos acolhe. Ele faz isso conosco. E perceba quando Ele fizer isso com você. Perceba. Você fala assim, olha, esse é o momento em que Deus acalmou as coisas. Este é o momento em que Deus se apresentou com uma voz doce, mansa. E os frutos do Espírito. Aquilo que está no Éden, e a Bíblia fala, muitas árvores que dão muitos frutos. Quando nós somos arrebatados ao Éden, quando Deus nos coloca no Éden, nós temos acesso aos frutos do Espírito e nós, de repente, nos percebemos, ou não, as pessoas dizem, nossa, você está muito calmo, você está muito manso, nossa, que pessoa amável, que pessoa amigável, que pessoa tranquila. E toda aquela irritabilidade, ansiedade, a sensação de estar desprotegido, fica de lado e Deus acolhe as nossas emoções e nos traz tudo aquilo de bom que tem nos frutos do Espírito, amor, domínio próprio, longanimidade, benignidade, perseverança. E a presença de Deus muda o homem, pois o arrebata às origens perdidas. Os homens tentam encontrar suas origens, né? Não, nós viemos do lago, era uma ameba que batia a cabeça muito numa pedra e de repente nasceu um olho que o calombo foi expandindo. Não dá. A nossa origem é Deus e o vazio existencial é a ansiedade pela eternidade. E Deus nos supre. Quando andarmos com Deus, Deus vai nos tomar. Será sempre ação humana e reação divina.
Porque Deus tem um prazer enorme em que a gente ande com Ele. Inclusive Ele que andava com a gente no jardim, era Ele que vinha na nossa direção, a gente só tinha que andar de volta. E a gente volta naquela discussão interessante, né? É a gente que anda em direção a Deus ou é Deus que anda na nossa direção? Mas é um andando na direção do outro constantemente. E a gente experimenta nessa vida o Éden. E somos preenchidos constantemente com o Éden. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, por falar conosco, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós conhecemos, ó Deus, as nossas origens e a nossa origem é o Senhor. É a Sua bondade, a Sua benignidade, o Seu amor infinito. Nós queremos constantemente, Senhor, nos voltar a Ti, Senhor, para nos tornarmos pessoas mais parecidas contigo, Senhor, pessoas mais parecidas com Jesus, Senhor, desfrutando, Senhor, dessa relação tão maravilhosa contigo, Senhor, que é uma relação de perdão, de compreensão, Senhor, em que a gente passa a amar uns aos outros melhor, a gente passa, Senhor, a nos considerar o que nós realmente somos, Senhor. Frágeis, ó Deus, diante de um Deus tão grandioso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça, expressa em Jesus, pelo Seu infinito amor, de se entregar naquela cruz por nós, para nos restabelecer a caminhada com Deus. E Deus hoje poder nos arrebatar constantemente, nos tomar para si constantemente. E nós podemos nos sentir, Senhor, no meio da guerra, Senhor, mas acolhidos pelos Teus braços, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus, por isso. Nós Te amamos, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, que possamos ter uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor, desfrutando do Teu jardim, Senhor, e dos frutos, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém.